Fala aí, galera, boa noite, vamos chegando aí. Opa, fala Luiz. Oi, Elis. Só esperando o Lucas Tojeiro aqui. Vamos chegando aí. Oi, Sabrina, fala aí, Ayrton. Nosso papo hoje vai ser com o Lucas Tojeiro. Ele foi aprovado agora há pouco no ICMS Santa Catarina, tá? É auditor da LS desde o ano passado. E a gente vai falar sobre a importância da rotina e da consistência nos estudos, tá? E eu vou dar bastante ênfase à atividade física, alimentação, coisas que vão fazer diferença na rotina de vocês, aí, no cotidiano de vocês de estudo, tá? Tem bastante coisa bem legal que a gente vai falar. Perguntem tudo que vocês quiserem, tá? Podem participar à vontade. Vai ser um prazer responder vocês aí. E a live legal é quando vocês participam, né? Então pergunta mesmo que a gente vai estar aqui debatendo sobre isso e vai responder todo mundo. Boa noite, gente. Vamos chegando. O Lucas está vindo já. Opa, chegou aí. Esperando só o Lucas aparecer. Fala aí, Lu. E aí, Gustavo, beleza, cara? Tranquilinho por Tá aí, meu amigo? tudo tranquilo, e aí? Tá me vendo? Tá Tô te tudo vendo bem? sim. Imagem, som? Tá tudo tranquilo. Primeira live, Beleza. Lucas? É a primeira live que eu faço aí. Se tiver alguma coisa errada, tem que avisar. Se Beleza, eu show de fizer alguma bola. coisa errada aí, de apertar algum botão aí, vocês me avisam. Tá tranquilo. Teu áudio tá bom, teu vídeo tá muito bom, cara. Lucas, se apresenta pra galera aí e vamos tocar ficha. Bora lá. Então, cara, como eu sou novo na consultoria aí, eu vou aproveitar esse início aí para contar um pouco da minha caminhada até hoje aí. E aí a gente começa a falar sobre o tema de hoje, que é muito legal. Beleza, Eu manda sou, lá. eu sou formado em engenharia, cara. Comecei a trabalhar, me formei em 2015, comecei a trabalhar. Nunca tive pretensão de prestar concurso, né? O começo foi tudo maravilha, comecei a trabalhar, legal, engenheiro e tal. E com o passar do tempo fui começando a ficar descontente e aí em 2016, putz, foi chegando no meu limite e quando eu estava na faculdade eu já tinha prestado prova para Petrobras. Então eu comecei a pesquisar material para Petrobras, para começar a estudar, né? E aí que eu vi propaganda para área fiscal. Falei, nossa, que área que é essa, né, cara? Não tinha noção nenhuma de matéria que cai, nada, nem imaginava que a minha formação pudesse fazer. E aí comecei a pesquisar e, tipo, vi que o salário da Petrobras é CLT. E aí fui tomando a decisão, falei, cara, eu já vou ter que ter uma rotina do caramba de estudo e trabalho, né? Então, que seja para um cargo enfim, que eu receba mais e tal. E aí foi tipo aquelas resoluções de fim de ano, sabe? Réveillon, falei, cara, em 2017 eu vou começar a estudar. Aí, tipo, passou o Réveillon, eu entrei, comprei aqueles pacotões, né, que a galera compra. Fiz Aham. a mesma burrada que muita gente faz aí. Comprei o pacotão e comecei, né? E, cara, 2017 foi um ano bem complicado pra mim, porque o começo eu tive que trabalhar e estudar junto. Eu trabalhava na Ambev, então, pra quem conhece aí sabe que a rotina era pesada. E eu tive também uns problemas de família aí, enfim, foi um ano muito, muito pesado. Mas acho que deu para eu cumprir aquele quadro básico da área fiscal, né? Aprendi Uhum. bastante coisa.
E aí chegou em 2018, eu já tinha cumprido a parte principal e aí eu tava com bastante tempo para estudar e eu fiquei naquela dúvida, né, cara? Presta Receita Federal, porque o pacotão que eu tinha comprado era para Receita, né? Como todo mundo Aham. compra. E eu tinha muita dificuldade não sabia se as matérias que eu ia adicionando, eu tinha dificuldade em que eu tinha que focar, eu tinha muita dificuldade em me posicionar, sabe? Saber se o meu desempenho era bom, se o Uhum. meu desempenho era ruim, porque tipo, eu não tinha nenhum amigo, né, Sim. que estava estudando para área fiscal e nem para concurso em si. Eu falei, cara, vou procurar ajuda, né? Eu já conhecia a ALS assim por cima, sabia que aprovava muito. E aí, enfim, entrei para LS e você deve saber, não sei se aconteceu com você também, é um divisor de águas, né? É o famoso antes da LS e depois É. da LS. E aí, cara, a primeira coisa que o meu consultor fez foi me preparar para a área fiscal na época, então eu abandonei Receita Federal e comecei a ficar pronto para a área fiscal em si. Legal. Comecei a reforçar as matérias que eu tinha visto antes, né? Como eu tinha visto sozinho, tinha muito problema, tinha visto muita coisa Uhum. errada. Reforcei elas e comecei a ver matérias novas, né? E aí, cara, com a LS, a rotina encaixou, putz, decolei mesmo, comecei a estudar bem, bem, bem. E aí, como a gente sempre fala, né? Edital é prêmio para quem estuda, né? Uhum. Eu comecei, entrei para LS, encaixei uma rotina do caramba, e aí abriu, você faz Goiás e você faz Santa Catarina, né? Na minha opinião, eu nem tinha base para fazer ainda, né? Mas o meu consultor falou, não, Lucas, faz, cara, faz. E aí eu prestei para Goiás, fiquei no quase, cara. Putz, fiquei no cadastro reserva. E aí falei, não, agora em Santa Catarina vai. Aí tinha um mês e meio de diferença, dei o gás ali, peguei as diferenças que faltavam, peguei o que eu fui mal em uma prova, era a mesma banca, né? Então deu para ter essa base. E aí fui para a prova de Santa Catarina e passei e aposentei. Aposentei. é. E aí ano passado, em 2019, prestei o processo para LS Aham. e passei. Então, oficialmente eu tô dentro da LS desde 2019, mas assim, efetivamente mesmo só desde o começo desse ano, né? Entendi. É. E cara, acho que o tema que a gente vai falar hoje é muito interessante, né? Porque quando a gente conversou sobre qual tema a gente ia falar hoje, na hora a gente entrou em um acordo, porque, cara, assim, se a gente analisa o depoimento de todas as pessoas que aprovaram, você vai ver que praticamente em todos alguém fala alguma coisa disso, né? Fala sobre consistência, ter uma rotina saudável, Uhum. enfim, isso é uma coisa que a gente sempre vê. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo, né? A gente é consultor para concurso, então o que a gente mais fala com os alunos é concurso, né? A gente fala sobre matéria, sobre provas e tal, mas em segundo lugar, disparado é problema de rotina. O aluno não consegue estudar, o aluno não consegue terminar a meta. Cara, isso assim, se a gente for elencar, tirando os assuntos específicos para concurso, esse que tá em segundo é com certeza sobre isso, né? Verdade. E é até engraçado que ontem, não sei se você viu, teve a live do Fabrício com a Juliana, e acho que o tema que eles fizeram foi, acho que 15 fatores que prejudicam a aprovação. Aí eu comecei a assistir e adivinha qual que era o primeiro? Não tem outro, era falta de consistência, né? Aham. Então, cara, isso é um fato. O aluno que precisa, que quer passar, ele tem que ser consistente, né? Porque, infelizmente, o estudo para concurso é um estudo de longo prazo. Existem Uhum. exceções que passam rápido, né? Mas dificilmente é menos de um ano e meio. No meu caso, foram dois. Existem alunos que passam com três, quatro. Bom, eu acho que a gente vai ter bastante coisa para acrescentar aí, vários estudos, várias opiniões que a gente tem com os nossos alunos, na experiência própria nossa como aluno. Acho que vai ser muito legal Uhum. e a galera vai ter bastante coisa para acrescentar, eu acho. Vai. Eu, inclusive, pedi pra galera perguntar, participar da live no começo, você não tinha chegado ainda. E vou É pedir isso também, aí. galera, pra quem tá assistindo aí, compartilhar a live, né? Pra gente poder alcançar o máximo de pessoas possível. E participem mesmo. Mandem pergunta que a gente vai responder com a maior satisfação. Quer começar? Quer falar sobre a importância da rotina da consciência dos estudos ou Lucas? Cara, acho que é importante que a gente. A consistência, ela te dá várias coisas, né? Mas acho que o principal delas, quando a gente analisa na prática em si, é que
o estudo para concurso, ele é um ciclo, né? A gente, se você analisa aí, por exemplo, a prova da Cefaz DF, só um exemplo. Você lembra quantas matérias tinha? Eu nem lembro de cabeça, mas Cara, sei lá, umas 20, era muita matéria. umas 20 matérias. A minha Muita prova matéria. de Santa Catarina, acho que eram 18. Então, assim, não existe a possibilidade do aluno estudar sendo que ele não faça um ciclo. Então, você vai estudar matéria um, matéria 2, matéria 3 e depois você volta para um. O aluno que não tem consistência, ele vai estudar matéria um hoje e sabe lá Deus quando ele vai estudar um de novo. E, cara, isso é Exatamente. prejudicial demais, porque se você dá um intervalo muito grande entre as matérias, você não aprende. Por mais que você leia ali na hora, entendi, aprendi, pro longo prazo, você não vai conseguir guardar isso, é impossível. E a consistência, ela faz com que você consiga ver as matérias, o intervalo entre a mesma matéria diminua, né? Isso, acho que na prática, é o que mais ajuda, né? Verdade, é verdade. Porque muitas vezes acontece que eu vejo com o aluno, ele não consegue manter uma constância, uma rotina de estudo legal, e daí tu passa uma tarefa pro cara, quando tu vai passar uma tarefa de revisão lá na frente, já não é mais revisão, né? É estudo de novo. O cara Estudo de novo. perdeu tudo da memória. Então, realmente, a constância, ela é fundamental. Inclusive, eu até anotei uns pontos aqui, tá? Para não esquecer, para passar para vocês. A gente fez um estudo bacana, eu pesquisei bastante coisa ali, muito artigo sobre atividade física, justamente para não ficar aqui no achismo. Gente, atividade física ajuda. Não, a gente vai falar por que ajuda, a gente vai falar por que o seu sono é importante. Vocês vão entender e vai deixar de ser um mito. Atividade física faz bem para o estudo. Não, faz muita diferença, vocês vão saber por quê, tá? Primeira coisa que é importante eu pontuar em relação à rotina e constância nos estudos. Primeiro, eu estou um pouco mais de 5 anos aqui na LS e eu garanto para vocês, existem vários perfis diferentes que passam. Tem o cara que não tem rotina, tem o cara que estuda de madrugada, tem o cara que estudou sem um horário fixo e passou, mas a grande maioria que passa tem uma rotina bem definida e tem uma constância nos estudos, tá? Isso é fato. Uma outra coisa, gente, a rotina, ela otimiza o nosso cérebro, o nosso corpo, para funcionar de maneira mais adequada, tá? Com isso, você evita estresse, tá? E já diminui a ansiedade e fica mais seguro de cara. Isso nos estudos é uma diferença absurda, tá? Quando você não tem uma rotina, você acaba levando o teu corpo e a mente a estresse desnecessário. Tá? O teu corpo não está preparado para fazer aquelas atividades no horário que você está fazendo. Então, você está gastando energia com coisas que não são do estudo. Então, gente, é legal, funciona de verdade, tá? E vou citar aqui uma coisa que a Michelle Huber falou, uma neurocirurgiã da Aliança Instituto de Oncologia. O nosso cérebro funciona por repetição. Então, quanto mais você fizer aquela atividade, menos difícil será e menos cansativo se tornará para a mente e para o corpo, tá? Isso é só uma introdução que a gente está fazendo para começar a esmiuçar agora no resto da live, tá? Outra coisa, gente. Lucas, quero que você pontue isso também. A gente vai falar sobre rotina, vai falar sobre hábito, mas a gente não está falando com máquina. Somos todos seres humanos, né? Então, o teu estudo vai oscilar. Não tem jeito. Lucas, o teu oscilava quando tu estava estudando para concursos? Cara, demais, demais. Às vezes, assim, a gente fica numa corda bamba, né? Basta uma coisinha para tirar a gente. Então, às vezes, a gente pega uma matéria que a gente não gosta e aquilo já é o suficiente para desencadear todo um processo. Putz, hoje era para eu estudar um tanto, eu estudei bem menos. E já começa, o desempenho já vai lá para baixo. Cara, é normal, a gente é humano, né? Ninguém é máquina. Obviamente que a pessoa que tem a rotina certa ali, que a pessoa tem um horário para começar, para terminar, essas oscilações passam muito mais rápido. Isso é fato, mas as oscilações vão acontecer. E, enfim, o aluno que se culpa, enfim, ele não vai evoluir porque acha que só ele que oscila, que os outros estão voando. Putz, essa matéria eu vou mal e todo mundo vai bem, cara. Todo mundo tem os seus problemas. Inclusive, o momento que... Eu não sei se aconteceu isso com você, mas acho que sim. O momento que a gente passa em algum concurso, a gente nunca acha que vai passar. Dificilmente alguém fala, não, esse é o meu concurso. Cara, você nunca acha que é o seu momento. As pessoas oscilam. Isso faz parte, normal. É verdade. É importante a gente pontuar isso, gente, porque nesse mundo de concurso, de consultoria, o que a gente mais lê por aí é estude enquanto eles dormem. Então,
Então, assim, parece que a gente tem só É, uma máquina de estudar, né? E pessoal, eu não. pessoal posta que estuda 60 horas por semana. Ah, Mentira, cara, mentira. Isso é não, cara. mentira. Não fique dando atenção a esse tipo de coisa, cara. Não fique dando atenção, porque é mentira. Não, impossível. Não, eu até acredito que algumas pessoas consigam, durante 1, 2 semanas, fazer 60 horas por semana. Lógico, isso é Mas não vai possível. Agora, conseguir. no longo prazo, isso é impossível. Não tem como. Impossível. Não tem como. Não Impossível. tem como. Impossível. Então, assim, gente, é claro, vocês vão oscilar, permitam-se oscilar, tá? Respeitem os seus limites, mas vamos tentar oscilar sempre para cima, tá? Cada vez com os picos mais lá em cima e com os vales mais para cima também, tá? Porque Ah, acho que é importante a gente pontuar que a consistência, a constância, ela é o objetivo, o objetivo final, né? É o que você quer alcançar. E eu não consigo achar outro meio para isso, a não ser você ter a rotina sólida. Porque o aluno que tem a rotina, hoje eu estudo de manhã, amanhã eu estudo à tarde, amanhã eu estudo de manhã, depois de amanhã eu estudo à noite, cara, isso não. Ele nunca vai atingir a consistência, porque em qualquer desvio de rota que aconteça, o estudo dele já era. E aí a constância, que é o seu objetivo final, a consistência de estar ali sempre vendo as matérias, acaba. É impossível manter, impossível. eu concordo. Inclusive, gente, quando a gente fala da rotina, da constância, pô, Gustavo, Lucas, eu só estudo de madrugada. Tá, beleza, então Beleza, né? pega aquele teu horário Isso, de madrugada para é isso estudar, aí. É tranquilo, isso não, aí. Lucas? A gente não quer criar, assim, alguma coisa que seja fixa, né? Dizer, você tem que estudar X horas. Você tem que estudar quantas horas a sua rotina te disponibiliza. O importante é que Uhum. você consiga estudar aquelas mesmas horas até você passar. Entendeu? Então, ninguém está falando aqui de 6 horas, 5 horas, 8 horas, 10 horas. Se você tem 3 horas, 4 horas por dia que você trabalha, você tem que criar alguma rotina que permita que você consiga levar aquilo por um bom tempo. Se você conseguir Exatamente, estudar 4 horas por dia e você se mantém confortável com essas 4 horas por um bom tempo, uma hora você vai passar. Uma hora você vai passar, concordo. né? E uma coisa que gera muita dúvida de aluno meu é, pô, Gustavo, eu estou estudando de madrugada, será que essa minha rotina tá boa? Vai dar para passar? Vai, gente. Já tive vários Vai. alunos que foram aprovados aí estudando de madrugada, só que é aquilo. Um mês antes da prova tem que ajustar o relógio, senão não dá para acordar para fazer a Deu para prova, né, poder Lucas? acordar, né? Isso aí. Não tem jeito. Eu também recebo dúvida disso. Tem aluno cara, eu só consigo estudar à noite. Isso é prejudicial? Não é prejudicial, cara. Se esse é o seu horário, ou se é o seu horário porque você quer, ou se é o único horário que você tem disponível, paciência. Vamos trabalhar em cima do que é possível, né? É É isso verdade. aí. Não, e tem aluna minha que a mãe fala assim, Gustavo, eu só consigo estudar de noite, meio que de madrugada, porque é a hora que meu filho dorme. O que eu vou falar para ela? Não tem como. Tá certo. Não existe regra, né? A regra cada um tem a sua, cada um tem a sua realidade. O importante é que a pessoa se sinta confortável com a sua realidade. É isso que é o mais importante. Exatamente. A gente estava falando naquela pré-conversa que a gente teve, na pré-live que a gente teve, de levar os estudos a sério. Daí você me falou uma coisa que eu achei bacana, né? Que você falou que, É. falou, eu vou começar a encarar o meu estudo como trabalho. Como é que foi isso, Lucas? Então, cara, quando eu saí do meu trabalho para focar nos estudos, eu tinha 23 anos, 24, 23, não, 23 anos. Cara, eu tava assim, era independente, eu tava começando a juntar dinheiro para pensar em carro, pensar em viagem, e eu decidi cortar isso, né? Então, tudo que eu tinha conquistado até ali, a minha independência, o meu dinheiro ali que eu tinha para planos para mim, cortaram, que eu ia usar o dinheiro para me manter, eu ia ter que voltar para casa dos meus pais e tal. Uhum. E eu tinha muito medo de, putz, agora eu saí do trabalho, e agora, né, cara? Imagina se eu saio e não consigo estudar. Eu tinha muito esse medo porque enquanto eu estava trabalhando, eu trabalhava o dia inteiro, chegava à noite, eu tinha poucas horas, e poucas horas são mais fáceis como cumprir. Eu tinha muito medo de como seria o meu dia inteiro focado para aquilo. Eu achava que eu ia ter outras coisas a fazer e não ia conseguir. Uhum. Então eu meio que criei um compromisso comigo mesmo de não pensar que eu estava saindo do meu trabalho para ficar sem emprego, né? Eu estava saindo do meu trabalho para mudar de trabalho. O meu próximo trabalho ia ser o estudo. Certo. Então, quando a gente trabalha, a gente tem prazo, a gente tem, enfim, tem hora para chegar, hora para sair, né? E eu acabou que eu implementei isso tudo para mim, porque era um jeito que eu me mantinha confortável de estar naquela rotina, porque não é legal assim, eu era jovem, eu vi os meus amigos que estavam trabalhando, estavam evoluindo na carreira e eu ali sentado em frente ao computador. Uhum. Então era assim, cara, eu acordava às 7, começava a estudar às 7, parava para comer e sair, acabava assim, como qualquer outro emprego. Então,
Eu tinha essa rotina de trabalho mesmo, cumpria com os prazos que eu estipulava para mim. Depois que eu entrei para a LS, eu cumpria com os prazos que a LS estipulava para mim, né? E eu acho que esse assunto de você imaginar que o seu estudo é um trabalho, ele vai muito além de objetivos de você com você mesmo. Outro ponto que eu tive que fazer é ser sincero com as outras pessoas em relação à minha condição, porque, infelizmente, cara, é inevitável. É você que está estudando para concurso, está vendo isso acontece com você, eu tenho certeza. As pessoas que estão ao nosso redor, elas acham que a gente tem tempo para fazer as coisas. Isso, cara, e não adianta você ficar estressado. As pessoas, a sua família, eles vão achar que você tem tempo livre para fazer um favor, um tempo livre para, vai lá no shopping pegar um negócio para mim, vai ali pagar uma conta para mim. Isso as pessoas vão achar, isso faz parte do processo. E quando você entende que aquilo é um trabalho e joga de maneira sincera com as pessoas, isso tende a diminuir. Então eu fiz questão que as pessoas, o meu pai, os meus irmãos soubessem que aquilo que eu estava fazendo era um trabalho, tinha hora para começar e hora para terminar. Obviamente que a minha rotina era mais flexível que a deles, então se Uhum. surgisse algum imprevisto muito, muito assim, urgente, era eu que ia fazer, entendo Certo. isso. Mas se fosse alguma coisa que não fosse urgente, que eles entendessem que ia ter hora para fazer. E acho que todo esse pacote entra nesse papo de você encarar o estudo como um trabalho, né? Porque se você começa a fazer concessões, e hoje eu vou parar porque eu tenho que fazer tal coisa que não é tão importante. Hoje eu vou Uhum. parar porque eu vou visitar algum amigo. Enfim, coisas assim, coisas banais. Inconscientemente, eu acho que o seu estudo ele acaba ficando para trás. Você acaba meio que se sabotando, né? Então, Uhum. eu fiz questão disso, né? Aplicar na rotina de que o trabalho fosse de que o estudo fosse o meu trabalho, seria a prioridade. Terminou o Entendi. trabalho, terminou o estudo, eu poderia sair, poderia ir visitar amigo, enfim, outras coisas além. E isso Entendi. acabou que foi muito importante para minha rotina, né? Porque você ter esse tipo de pensamento faz com que as coisas fluam, né? Entendi. Entendi. A Sabrina falou aqui, ó, que ela tem muita dificuldade de estudar cedo. Além de não concentrar muito, o sono é maior desde a escola, né? Assim. Sabendo experiências positivas que eu tive com esse caso, tá? Fazer atividade física de manhã antes de estudar. Você não vai voltar com sono da academia, eu te garanto isso, tá? E ver se você tá dormindo na hora certa. Porque às vezes você não É. dorme o suficiente, você vai acordar com sono, E tá? se a pessoa ela acorda com muito sono, talvez o ideal não seja ela acordar e ir direto pro estudo, sei lá, ler alguma revista, ver algum programa, dar pelo menos uma hora ali, uma hora e meia pro corpo Uhum. dela acordar e eu era assim, eu acordava, eu tinha que ficar pelo menos 20 minutos mexendo em celular, vendo coisa banal ali, rodando Insta, rodando Facebook, até eu a chave girar mesmo e eu sentar e estudar. É Entendi. normal acontecer isso, cada um tem um organismo, né? Faz Entendi. parte. A Carol Castro falou que meu sonho é ser igual a você, Lucas. Cara, ela é minha amiga, tá? Ah, bom, Aí, gente, Carol, apareceu na live, Carol. eu até anotei uma coisa aqui sobre uma coisa que acontece na rotina, pra você ver como o impacto é grande, né? Um exemplo de funcionamento otimizado por conta da rotina, tá? Quando você come de 3 em 3 horas, o teu corpo ele sabe que vai ganhar um alimento naquele horário, tá? Então, o teu corpo funciona de forma otimizada para receber o alimento naquele horário, tá? Se você não tem horário para comer, o teu organismo passa o tempo todo tentando poupar energia para poder manter as funções vitais, né? Já que ele não sabe quando ele vai ganhar comida. Se isso acontece, gente, a nível metabólico, imagina a nível cerebral. Quanta coisa acontece quando você está acostumado a estudar no mesmo horário. O teu cérebro se prepara para aquilo, vai ficar concentrado naquele horário, vai receber melhor informação, tá? Então, isso para vocês terem ideia do impacto da rotina na qualidade de estudo, certo, Lucas? Isso, é isso aí. Acho que é outro ponto que a gente que mostra bastante o quanto que é importante a rotina. Acho que você vai ter bastante exemplo para falar também, cara. Esse negócio do coronavírus, né? Cara, a rotina de muita gente mudou, né? Muita gente mudou. Aham. Às vezes eu tenho vários alunos que trabalham agora estão em home office. Eu tenho alunos que não trabalham, mas agora estão tendo que conviver com o filho em casa, com o irmão em casa. E, cara, é impressionante. Isso afeta demais. Eu tenho alunos, assim, que são excelentes e, assim, nesse período, cara, atrasaram muito a meta. Vários desempenhos, assim,
foram muito lá embaixo, cara. É impressionante. Não tem, e assim, é óbvio que é uma pandemia, né? Muitos deles, infelizmente, não tem o que fazer. A rotina mudou e é passageiro e, enfim, acontece. E Mas aí, isso mostra pra gente o quanto que, cara, é impressionante. O desempenho, assim, sem explicação nenhuma. O cara tá subindo e do nada, vum, cai. E verdade. só pelo simples fato de ter gente em casa, de ter gente querendo. Enfim, cada um tem um caso, né? Mas Cada um isso, tem um caso. isso mostra quanto que a rotina muda o desempenho, né, cara? Sim. Impressionante. Tem uns casos também por causa da Covid que não é exatamente o que a gente está citando. Por exemplo, o filho parou de ir para a escola. Claro que o cara não vai conseguir estudar, né? Porque a Então, o rotina filho, o filho quebrou. tá em casa, né? É, mas de verdade isso. Quando É, quebra a rotina, o Lucas falou e olha, eu endosso. O desempenho despenca, o despenca. rendimento despenca, né, cara? Uhum. Tanto a quantidade de coisas que a pessoa consegue estudar, a quantidade de exercícios que a pessoa acerta é impressionante, É, impressionante. exatamente. E, obviamente que nesse momento, em relação ao coronavírus, a gente às vezes tem pouca coisa a fazer, né? Só, enfim, tentar fazer pequenos ajustes ali para que a pessoa consiga tentar voltar pelo menos a um patamar aceitável, né? Então, mas isso traz para gente que em outros momentos, quando a rotina cai por motivos que às vezes são muito mais fáceis de mudar, o quanto é importante que o aluno faça essa análise, né? Que Exatamente. o, enfim, ajuda muito. Sim, mudou o contexto da pessoa por causa do Covid, ela vai ter que criar uma nova rotina, ela vai ter que E isso, adaptar a rotina dela para claro, o é. novo contexto. Né? É. Ela estudava 8 horas, agora você vai conseguir estudar 6, estudava 6, você vai conseguir estudar 4. Beleza, mas monta aquela rotina de forma que você consiga cumprir Isso. essa rotina todo dia. Né? E acho que é importante também a gente voltar naquele tema que a gente falou de também, a gente é ser humano, né? A gente está passando por uma pandemia global, né, cara? Então, putz, se você estudava 6, agora tá conseguindo estudar só 4, só 5, beleza, cara, calma, tá tudo bem. Uma hora isso passa e, enfim, as coisas vão voltar ao normal. Tente fazer o máximo com o tempo que você tem, né? Acho que isso Exatamente. voltar no ponto de imaginar que a gente é ser humano é bom também, né, nessa parte. Concordo com você. Vamos falar sobre a importância da alimentação saudável para a rotina e para a constância? Boa, fala aí. Garanto que você fez boas pesquisas aí. Fiz. Não, eu já vou começar dando um exemplo pessoal para vocês verem como a alimentação faz diferença, gente. Na segunda-feira, eu fui inventar de fazer low carb. Então, eu tô segunda, terça e quarta comendo pouquíssimo carboidrato. Eu hoje estava uma meba para pensar. Eu ficava lendo, assim, minha atenção estava terrível, sabe? Minha cognição está completamente prejudicada só porque eu estou ingerindo menos carboidratos. É. Né? Vocês imaginem vocês que estudar em alto nível, gente. A diferença que faz a alimentação, né? Eu até falei antes de você se alimentar de 3 em 3 horas, né? Enfim, o teu corpo se prepara para aquilo. Eu vejo muito aluno, por exemplo, que tem problema alimentar, tem intolerância à lactose, e aí cisma de comer coisa com Comer lácteos. chocolate. Não, eu tive um caso de um aluno que foi inventar de comer picolé entre a prova da manhã e da tarde. Eu não vou nem contar o que Cara, aconteceu. eu tenho uma história muito, muito engraçada disso, cara. Tem uma história muito engraçada, é bom, Conta acho que o aí. outro. Cara, a prova que eu fiz em Santa Catarina eram 3 provas, né? Era uma sábado à tarde, uma domingo de manhã e uma domingo à tarde. Então, uma pauleira, né, cara? 3 provas no final de semana, cada uma com 100 questões. Eu fiz a prova de sábado, voltei pra casa, estava na casa de um amigo meu, acho que ele tá até inclusive acompanhando a live aí. E, cara, fiquei nervoso, né? Falei, putz, tem prova amanhã às 7 horas da manhã. Putz, nervoso, né? Dormi, acordei 3 horas da manhã, cara. Falei, não vou conseguir dormir. Aí acordei e tal. E eu, cara, nunca tinha tomado café na vida. Nunca. Não era um costume meu. Não tomar. Aí eu não consegui dormir. Falei, cara, eu vou ter que. Aí a prova era 8 horas, chegou ali pelas 6h30. Eu falei, cara, antes de sair de casa, eu vou ter que tomar um café. Vou ter que tomar porque todo mundo fala que café acorda. Eu não dormi hoje. Como é que eu vou encarar 200 questões hoje? E, cara, eu enchi o copo com aqueles café solúvel, que nem passar café eu sabia, então eu fiz café solúvel, procurei no Google, virei a xícara, esperei esfriar um pouco, tomei como se fosse água e fui pra prova. Cara, no meio da prova da manhã, eu tive um treco, cara. Eu comecei a suar, escorria assim, cara. Eu fiquei até preocupado de molhar a prova. E eu não sei se tem como ver isso, mas se analisar o site da FCC lá, alguma coisa, vai ter alguma coisa, porque eu tive que sair da sala. Fiquei 20 minutos fora da sala, falei,
moço, não sei o que tá acontecendo comigo, preciso sair. E ela falou, não, beleza, pode ficar aí fora, só preciso anotar aqui no sistema que você gerou teve esse problema, esse incidente e tal. Então deve ter lá no site deve ser alguma coisa do tipo. Mas, Deve cara, ser uma mania. essa é só pra pontuar esse negócio aí de comida. Eu vou aproveitar e dar duas dicas pra galera que tá assistindo, tá? Primeira, gente, semana da prova, véspera da prova principalmente, não é o momento de fazer teste. Ah, eu vou Não tentar é. essa medicação aqui porque me disseram que ajuda pra prova. Não, você não vai tentar medicação nenhuma, gente. Se você quiser tomar Aprende na pele, né? não, você deu sorte, ainda bem que você estava É. muito preparado, porque podia ter atrapalhado, né? Uma outra coisa, na semana da prova, gente, evitem lácteos, porque assim, a lactose, ela tem um efeito laxativo. E na semana da prova, o intestino geralmente e o estômago não estão funcionando bem, tá? Ou eles estão muito apressados, ou eles estão parados, enfim. Não é uma boa ideia ficar comendo muito lácteo na semana da prova, ok? Verdade, é. Cara, acho que aproveitando o gancho que você está falando da comida aí, eu acho que além do fato de, enfim, do que comer, né? Assim, de comer bem e tal, acho que tem outro ponto em relação ao horário de refeição que é muito importante, né? Porque a refeição, a gente come o dia todo, né? Tem café da manhã, almoço. Eu acho que às vezes o aluno pode usar isso de forma a ser, assim, pontos da rotina dele, né? Então, assim, ele usar o horário do almoço, ele entender aquilo como uma pausa, ou ele usar a janta como o horário que ele finaliza, entendeu? Então, combinar o horário que ele faz as refeições dele com alguns pontos enfim, do dia a dia dele, acho que faz muito efeito. Eu sou um exemplo disso, então eu acordava, eu não gosto de acordar e comer, entendeu? Eu gosto de dar um tempinho ali. Então, todos os dias eu acordava e eu só tomava café depois que eu estudava a pior matéria que eu tinha enfim, para o dia que eu estava estudando. Então, um exemplo, a matéria pior para hoje era A, então eu acordava e estudava a matéria A. Só depois que eu terminava ela, eu ia tomar café. Então, o café, para mim, era um recado. Lucas, você já acabou a pior matéria, Entendi. segue o jogo. E aí seguia. Aí eu voltava, estudava as outras matérias. O horário do almoço era o horário da pausa. Então, tipo assim, dava meio-dia, ou seja, era uma relação, né? Almoço, meio-dia, fome, descanso. Parava, Entendi. descia, colocava qualquer programa na TV, assim, que falasse a coisa mais banal possível para eu não ter que prestar atenção, comia e voltava. Então, às vezes, o horário que a pessoa faz a refeição pode também ser alguma uma chave ali que para ela encaixar a rotina dela. Acho que Horário de pode descanso. ser bastante eficiente. Entendi. Horário de descanso, horário de início, horário de fim. Legal. Ajuda a pessoa a controlar um pouco a rotina, né? Acho que é importante isso. Lembrei uma coisa aqui que não tem tanta relação, mas eu vou falar antes que eu esqueça de novo. A gente estava falando dos alunos que têm problema de constância e de rotina. E é aquele clássico aluno, se você for um desses, faça a minha culpa, viu, gente? O cara recebe a meta na segunda-feira. Aí na segunda-feira ele estuda a matéria que ele mais gosta. Aí na terça-feira ele estuda a segunda que ele mais gosta. Aí quando chega na quinta, na sexta-feira, o cara não consegue estudar, porque só ficou É, as matérias malas, né? é isso aí. Eu tive um exemplo disso esses dias, cara. O aluno veio falar comigo, quando eu recebo a meta, eu evoluo, estudo muito, aí chega no terceiro, quarto dia, desaba. Na hora eu entrei e falei, já sei o que é, né? Mas aí eu falei, mas quais as matérias que você faz primeiro? Ele falou, eu faço as matérias que eu costumo fazer mais rápido. Eu falei, cara, na hora eu já pensei, ele falei, mais rápido. O aluno faz as matérias que ele mais gosta e deixa pro final pior. Aí, obviamente, que o desempenho vai cair, não tem como. Não tem jeito, né? O Se, cara se, chega na... se, se você é um aluno que está vendo isso aqui que faz isso, não faça. Não Não faça, faz. que você vai ficar procurando motivo para sua queda de desempenho e o motivo é a escolha errada que você está fazendo. Né? O cara vai chegar na quinta-feira, vai olhar pra meta, tarefa para estudar. TI, empresarial e economia. Pô, eu vou tomar uma cerveja, não Só vou estudar, assunto não. chato, cara. Aí o legal ele já viu tudo antes. Aí Então, não façam dá. minha culpa, se for o caso de vocês. Lucas, vamos começar a falar da importância da atividade física? Vamos. Gente, eu sempre bato muito nessa tecla com meus alunos sabem disso, que a atividade física é fundamental, tá? Não só para cognição, atenção, mas para ânimo também, para ansiedade, tá? Então, eu tenho postado essa semana no meu Instagram vários feedbacks de aluno que estão começando a fazer atividade física e sentiram muita diferença.
Tu sentia a diferença também que tu falou, né, Lucas? Ah, cara, isso é um assunto até legal, porque como eu falei, quando eu saí do meu trabalho, eu falei, putz, agora vai, né? Agora eu vou ter o dia inteiro. E por um certo tempo ali eu tive um bloqueio mesmo, assim. Eu tinha um planejamento de estudar 7 horas por dia, da segunda a sexta dava 35, e pra mim tava bom. Se eu tivesse bem, sábado eu vi um pouquinho até da 40, mas isso raramente aconteceu, só em pós-edital mesmo. Então Uhum. eu tinha o objetivo de fazer as 35 horas, então era 7 por dia. E aí, cara, por um tempo eu fiquei naquele limite, ele chegava nos 5 e, cara, minha mente pra lua, assim, eu falava, nossa, cara, mas não é possível, eu saí do meu emprego, eu estava 4 horas trabalhando, agora eu saí do meu emprego pra estudar 5. E aí foi Não batendo tá. desespero, assim, até um ponto, assim, eu confesso que eu não pensei em atividade física como um remédio para isso, então foi uma coincidência, eu acabava o estudo às 5 horas, eu falava, cara, fiquei em casa o dia inteiro, quero fazer alguma coisa, e acabou que eu voltei pra academia, assim, inocência mesmo, sem objetivo de ficar bombado, nem, tipo, nada disso. Eu ia pra academia, treinava um pouquinho e voltava. E com o passar do tempo, cara, foi evoluindo. Eu fazia 6 horas, eu fazia 7, e tinha dias que se eu não tivesse o horário de parar ali às 5, e dependendo se fosse uma matéria que eu gostasse Embora. um pouco, eu ia embora, eu só parava porque era o horário mesmo. Então, acho que Legal. é muito legal isso, porque às vezes é uma relação que não é assim tão trivial, né? Não é que o aluno vai fazer academia e vai chegar em casa, putz, eu tô com muita vontade de ler alguma coisa. Não, não é isso, mas é uma mudança que acontece sem você perceber, né? Verdade. Eu vou até ler um e-mail que eu recebi hoje de uma aluna, para vocês verem que realmente funciona, gente. Ela mandou assim: Gustavo, andei percebendo que estava um pouco desanimado nas últimas semanas, sem nenhuma causa aparente. Foi engraçado porque vi seu post no Instagram falando sobre exercício físico e, adivinha, essa era a causa. Só percebi depois que li. Voltei a fazer atividade física. É, Ah, agora eu quero ler só um pedaço aqui do artigo que eu separei, Lucas. Eu pesquisei bastante coisa em artigos, vi muita publicação sobre influência da atividade física na cognição, nos estudos. Tem muita coisa, tá, gente? Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ficar impressionados, tá? Como tem muita coisa. Eu vou citar um trecho aqui de um artigo chamado Influência do Exercício Físico na Cognição, uma atualização sobre mecanismos fisiológicos, tá? Ele foi assinado por 6 professores da USP, tá? 6 professores da USP. Olha que interessante. Há décadas tem sido demonstrada uma relação benéfica entre a prática de exercícios físicos e o metabolismo do sistema nervoso central. Interessantemente, logo após uma única sessão de exercício físico aeróbico, realizada em intensidade moderada, depois eu vou falar sobre isso, são observados melhoras no desempenho de diferentes tarefas cognitivas, tais como velocidade de processamento, atenção seletiva e memória de curto prazo. Similarmente, recentes achados no nosso grupo, no grupo de estudo deles, e outros indicam que exercícios de força e intermitentes, na musculação, também exercem uma influência positiva sobre a cognição. Tá? Outra coisa, indivíduos que praticam regularmente exercícios físicos apresentam melhor desempenho cognitivo quando comparados a seus pares sedentários. Tá? E tem se demonstrado que estudantes na fase escolar, fisicamente ativos, apresentam uma maior facilidade no processo de aprendizagem, razão pela qual se sugere que o treinamento físico possa ser de uma relevância não apenas para o crescimento e desenvolvimento físico, mas também intelectual. pô, legal demais, hein, cara? Legal, né? Reflete o que a gente vê na prática, o cara explica com dados, né? Com dado. Além disso, gente, há evidência de que a atividade física ajuda para quem tem déficit de atenção, tá? Então, a influência da atividade física na parte cognitiva é impressionante, tá? E aí uma pergunta que não sei se você já recebeu dos alunos, Lucas, apesar disso não ser professor de educação física, tá? Mas com que frequência eu tenho que fazer atividade física? Qual atividade física eu tenho que fazer? Cara, a gente recebe sempre isso, até de pessoas que não são nossos alunos, né? Acho que é o papo que a gente está falando hoje, é sobre rotina, né? Acho que a pessoa tem que encontrar a atividade ali que ela se sente mais confortável e que se encaixe na rotina dela. Acho que Exatamente. não foge muito do que a gente estava falando aqui, não. Inclusive, deixa eu ver o nome, acho que é a Júlia mandou aqui que o Pilates dela fechou por causa do corona, mas
É, YouTube, eu coloco YouTube, exercícios para fazer em casa. Eu tô fazendo. Eu sigo fazendo. é uma boa. O YouTube ele Ah, tem umas séries ali que você faz em 20 minutos, às vezes é até melhor do que sair de casa. não perde tempo de locomoção, né? É isso aí. Realmente, o Lucas falou bem sobre encaixar o exercício na rotina. Você encaixa como der, no horário que der, tá? Agora, eu achei uma coisa sobre intensidade, Lucas, que eu não sabia, vou te ser sincero, nesse mesmo artigo, que eu acho sensacional para compartilhar com vocês, tá? Ah, uma sessão de exercício físico aeróbico realizado de forma contínua e intensidade moderada, gente, pode promover um efeito benéfico e importantes funções cognitivas, tais como velocidade de processamento, atenção seletiva e controle inibitório. Em contrapartida, eu não sabia disso, vê se você sabia. Em contrapartida, uma sessão aguda de exercício físico contínuo, realizado em alta intensidade, exerce efeitos prejudiciais sobre a cognição. Eu não sabia disso, cara, vou te ser sincero. Cara, acertei na sorte quando eu era aluno, porque eu ia pra academia, meu treino era bem assim, Tranquilo, né? tranquilão. Era para relaxar. Acho que por isso que deu certo, acertei sem saber. Então, não, eu não, vou ser sincero, eu não sabia disso, tá? E aí eu pesquisei mais porque eu tenho alunos que precisam fazer atividade de alta intensidade para realmente se sentir relaxado, Sim, para sim. conseguir dormir, né? E aí eu achei outra coisa muito interessante em outro estudo. Vocês conhecem o HIIT, aquele HIIT, que é o High Intensity Interval Training, né? Que você dá um pique, É, descansa, dá um pique. Já fez isso, Lucas? já, treino intervalado, né? Intervalado, exatamente. Esse pode. Olha só. Interessantemente, recentes achados do nosso grupo demonstram que uma única sessão de exercício físico em alta intensidade, realizada de maneira intervalada, não prejudicou a memória de curto prazo e até melhorou a velocidade de processamento avaliado pelo Stroop Test. Ou seja, quer fazer uma atividade pesada? Pô, Gustavo, mas eu tenho que fazer uma atividade pesada. Faz um HIIT, porque os estudos estão comprovando que o problema na cognição é a fadiga. Porque se Uhum. você está muito fadigado, o teu corpo vai se preocupar em manter a O função músculo, vital, né? né? Não vai querer que teu cérebro Seu funcione cérebro em pense plenitude. em raciocínio lógico, ele vai querer que você sobreviva. Imagina, o seu organismo está morrendo lá para manter o coração e ele lembrou que tem uma tarefa de TI Tem que e estudar uma de COBIT. empresarial para fazer. Ele vai Não, jogar o sangue tudo pra perna de preguiça. exatamente. Não vai funcionar, gente. Então, até o Túlio perguntou se pode fazer crossfit. Túlio, você pode, você não pode fadigar, porque se você É. fadigar, você vai comprometer a tua cognição. CrossFit é pesado, hein? É difícil não fadigar no crossfit, né, cara? A Mas o Sabrina crossfit aqui falou rápido e mortal o HIIT. O HIIT é mortal mesmo, é mas mortal mesmo. acho que eu já li alguns estudos que o HIIT ajuda bastante a perder peso, então são vários benefícios aí para o pessoal. Ajuda. Pode ser um caminho aí. O crossfit ele tem muito do HIIT, né, cara? Você acaba fazendo É, muito. É isso. muita repetição, Eu até intervalado. vale a pena conversar com o professor que de repente você explica para ele que você não pode fadigar muito, mas você pode fazer HIIT e você consegue É. fazer uma série no crossfit que seja assim, né? Ou então vai pro CrossFit e faz igual eu, dá um meio migué ali, pega menos peso. O que é para ser um treino intenso, faz um treino mais Mais leve. tranquilo. Moderado tá tranquilo, aí pode fazer. E aí, só para fechar, gente, essa parte da atividade física, tá? Eu queria mesmo dedicar uma atenção especial a ela. Eu peguei uma conclusão de um artigo também bem interessante, um artigo gringo até, que ele fala o seguinte: os benefícios agudos e crônicos do exercício físico sobre o desempenho cognitivo têm sido amplamente reportados. Agudamente, tais efeitos devem-se provavelmente a um aumento do fluxo sanguíneo cerebral e, por conseguinte, do aporte de nutrientes. Paralelamente, há evidência sugerindo que o efeito agudo do exercício possa ser mediado por um aumento na atividade de neurotransmissores. Cronicamente, especula-se que o exercício possa promover adaptações em estruturas cerebrais e na plasticidade sináptica que culminariam com melhoras cognitivas. Tá? Muito interessante, né? Bem legal. É, Então essa galera que acha que o, atividade física é besteira, né, Luca? Não é, né? não, acho que não é não. E dá pra pôr, né? A rotina também não tem que ser pesada a ponto de você ficar estudando o dia todo, pô. Não, Algum horário você tem pra encaixar ali. 20 minutinhos, cara, HIIT tu É, faz em 10 minutos às vezes, cara. 10 minutos, isso aí. Dá uns 10 Acabou, piques ali, volta pra casa, toma banho e volta a estudar. acabou, dá pra encaixar tranquilamente, né? E ainda vai perder peso. É.
Porque é difícil manter o peso quando tá estudando, né? Vamos falar a verdade. Vai ficar bonito pra posse, né? Senão, senão o terno e a roupa social não vão nem entrar. Experiência própria, gente. Todo mundo engole estudando, né? Não tem Todo muito. mundo não tem jeito. Vamos falar também sobre a importância de dormir sempre no mesmo horário. Acho que a Sabrina comentou que estava acordando, não estava conseguindo estudar de manhã porque estava com muito sono, né? Qual é a tua experiência com isso, Lucas? Cara, acho que é igual eu falei, né? Aquele negócio sobre encarar o estudo como um trabalho, né? Assim, quando a gente tem horário pra fazer as coisas, a pessoa que entra no trabalho às 8 horas, ela não vai ficar dormindo às 3 da manhã, né? Então, o fato dela dormir cedo mostra que ela tem um compromisso cedo, né? Então, o estudo é a mesma coisa. Se você vai ter que estudar no dia seguinte, cara, e o sono é muito importante porque o estudo para concurso ele é monótono. É você com o seu cérebro ali várias horas seguidas. Não é uma atividade dinâmica que mesmo você cansado você consegue fazer, andar, fazer alguma, enfim. O estudo para concurso é você e o seu cérebro o tempo todo. E se você. É impossível. Eu não sei se existe a possibilidade da pessoa fazer o estudo com sono. Eu acho que não dá. Porque a concentração tem que ser máxima, né? Acho até legal. Que às vezes a gente recebe algumas mensagens, né, de pessoas assim, que não são nossos alunos, né? Às vezes a pessoa vem com uma dúvida e tal. Esses dias um aluno veio falar, tipo, ele mandou, é uma dúvida tão boba, não sei se você vai saber falar e tal, mas, puxa, cara, eu almoço e aí chega à tarde eu não consigo estudar, porque eu tenho muito sono. Eu não, eu travo. Falei, cara, mas e aí, como é que você tá, como é que você dorme à noite? Ele falou, eu não tenho muito horário, não. Eu uso a noite para descansar, então às vezes eu pego alguma série, algum filme e vou até tarde e tal, que é o Ah, horário que eu tenho de descanso. Cara, não tem escapatório. O aluno que não dorme à tarde, que não dorme à noite, vai almoçar e vai ter sono. Isso aí é evidente, não tem como. inclusive, quando a gente associa a rotina, a gente acaba associando, acaba falando automaticamente dormir cedo. É. Mas se a pessoa dormir de madrugada, num horário todo Isso dia também, se dormir às 8 horas por dia, 7 horas por dia também, tá Se a tranquilo, né, pessoa Lucas? tem o costume de estudar à tarde, eu tô falando no meu caso porque eu rendo de manhã, né? Assim, a Sim, tarde era um complemento. Eu tinha que dormir cedo, então no máximo às 10h30 eu tava dormindo porque eu tinha um compromisso comigo mesmo de começar às 7. Então, exatamente. assim como eu tenho que ter o compromisso de começar às 7, eu tinha que ter o compromisso de dormir cedo, porque uma coisa leva a outra, né? Não tem Exatamente. muito. Eu até anotei aqui também umas coisas que eu não podia deixar de falar para vocês, gente. Ó, a manutenção dos padrões de sono reduz o tempo que você leva para dormir. Então, quando você está acostumado a dormir sempre no mesmo horário, você pega no sono antes. Então, são 10, 15, 20 minutos a menos que você rola na cama para dormir. Primeiro, rolar na cama para dormir é chatão, né? Começa por Chato. aí, né? E segundo, são 20 minutos que você ganha para fazer qualquer coisa, né, Lucas? É. Evitar também ficar no celular, né, cara? O celular é um negócio que atrasa a gente a dormir demais, né? Pelo menos eu. Exatamente. Essa hora que você deita, se você abrir pra ver o celular, cara, rede social é um negócio infinito, né? Você começa a rodar o dedo ali e você vai ficar muito tempo. Eu acho que uma boa dica aí também é tentar ir sem o celular pra cama. Acho que, aliás, Ajuda muito. é uma coisa que eu tenho feito hoje. É um negócio que é um hábito que eu tô tentando ter hoje, porque eu tenho feito muito isso e às vezes eu vou dormir às 2 horas da manhã, assim. Então, é uma coisa que eu tô tentando pôr no meu dia a Não, dia hoje. mas tu já passou, relaxa. Pode levar o celular. Mas não é assim não, pô. Os alunos dão um trabalho pra gente, pô. Não dão Deu não? trabalho, eu sei que deu trabalho. Oi, Renata, tudo bem? Outra coisa que eu queria falar para vocês, ó. Isso aqui eu pesquisei bastante para essa live, viu, gente? Dormir sempre na mesma hora te deixa até mais inteligente, sabia? Os últimos estudos indicam que em adultos e crianças, o hábito de dormir no mesmo horário melhora o desempenho acadêmico, a memória e o aprendizado, tá? Interessante. Para quem tem dificuldade de dormir, gente, num horário todo dia, mesmo horário todo dia, até para a Sabrina, de repente, pode ser uma boa dica, pesquisem sobre higiene do sono, tá? Eu pesquisei higiene do sono na minha época para ajustar meu horário de sono, funcionou muito, tá? Basicamente, vocês vão ter que largar telefone depois de um certo horário, vão ter que parar de ficar vendo televisão, e depois de 5, 6 dias que você consegue dormir naquele mesmo horário, no começo vai ter que dar uma forçadinha, o sono vem que é uma beleza no mesmo horário sempre. Eu acho que o celular também, eu tava lendo sobre isso. O celular, além do fato de você estar mexendo, atrapalhar dormir, a luz, você ficar vendo a luz muito tempo ali, Exato. ela atrapalha o seu sono em si, assim, ao longo Exato. do sono. E Essa, não só pra pegar no sono, né? essa luz que a gente vê de celular, de televisão, ela bloqueia a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Tem a ver Então, isso aí. não tem jeito, tem que Diminui parar muito. de ver coisa eletrônica a partir de um certo horário.
Vamos pular, Lucas, para a 9, porque não sei se vai dar tempo não, hein? Fazer a 8, a 9 e a 10. Falando muito, hein? Quer falar da 8 rapidinho? Acho que sim, porque acho que é um ponto Vale. importante, né? É que assim, Vale. a 8 está falando sobre o que a gente tem que fazer se, enfim, se perdeu a constância, né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque às vezes o aluno perde a constância e meio que se desespera. E um ponto muito legal que a gente tem que levar, não só para a constância, para tudo, quando se trata de concurso, é o aluno ter a capacidade de se autoanalisar, né? Então, isso tanto para dificuldade em matéria e também para rotina. Então, se a sua rotina caiu, tenta entender por quê, né? Acho que é mais racional você buscar o motivo e corrigir do que ficar, nossa, eu tô no desespero e tal. Uhum. Então, pô, igual a gente falou, às vezes é porque o aluno está fazendo tá estudando primeiro as matérias que ele gosta, deixando as piores para o final. Isso é um negócio super fácil de corrigir. Então, o aluno tem a capacidade de se autoanalisar e tentar enxergar onde está o problema, né? Acho que isso acho que é bem importante. Não entrar no ciclo vicioso da culpa, né? Que Isso, o cara fica com exatamente. culpa e aí não Enxergar o consegue estudar porque furacão tá de com fora, culpa. né? Não ficar dentro dele. É o que eu mais vejo. O aluno não consegue estudar porque tá com culpa e fica com culpa porque não consegue estudar. E daí, E aí fica nessa, né? chegou segunda-feira, tá, vamos lá, o que eu preciso fazer para ajustar minha rotina Isso. e manda brasa. Essa capacidade de autoanálise é uma coisa que tem que levar para sempre, em todos os pontos do concurso. Exatamente. Matéria, rotina, tudo. Inclusive depois de uma posse, né? Isso vai contigo pro resto da vida. Vamos falar como é que a gente faz para criar um novo hábito, Lucas? Vamos. Você quer falar primeiro? Quer como começa aí? Cara, eu acho, quando eu lembro disso, eu lembro daquele livro, né, Poder do Hábito. Eu já li há muito tempo atrás. E ele basicamente dá três pontos, né? O principal deles é a deixa, né? Você criar algum motivo que te leva a cumprir a rotina. E a rotina em si, que é você fazer a rotina, e depois você ter uma recompensa. Então você entender que você fez aquela tarefa que você tinha que fazer e de alguma maneira você se recompensar. Eu acho que eu gosto muito de focar nessa última parte, porque às vezes a gente vê o aluno muito preocupado, quando que eu vou passar? Vou passar em 2 anos? Eu vou passar em 1 ano? Uhum. Quanto tempo demora para eu passar? Eu tenho que estudar 40 horas, eu só consigo 30, eu tenho que estudar 35, eu só consigo 20. Cara, esse tipo de questionamento não traz benefício nenhum para a pessoa. Eu acho que a pessoa tem que criar a rotina dela e comemorar quando ela cumpre. Eu, como consultor, cara, eu fico muito feliz quando o aluno manda mensagem: nossa, Lucas, há muito tempo que eu não consegui cumprir a tarefa no prazo. Nossa, a meta tava vindo com 10 tarefas, você colocou 11 e eu cumpri. Então, esse tipo de comemoração de cada passo que você dá faz com que você chegue lá. Então, cara, comemore a sua rotina. Então, se você fez alguma coisa nova que ajudou você em algum ponto, poxa, cara, tenha consciência de que você está fazendo aquilo, de que aquilo é bom para você e que você tem que continuar. Então, se você ficar pensando lá na frente, eu vou passar ano que vem, eu vou passar esse ano, putz, cara, isso aí não vai agregar em nada. Nada. Tente dividir a sua caminhada em pequenas conquistas. Sei lá, Exatamente. aumentar 1 hora que você vai estudar nessa semana, tentar superar alguma dificuldade que você tenha na matéria. Divida em pequenas coisas que essas pequenas conquistas vão te empurrar para frente, cara. Eu, como consultor, eu tô sendo sincero, fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de mensagem, porque eu vejo que esse aluno que pensa, que comemora esse tipo de pequena conquista, eu tenho certeza que é o aluno que está no caminho certo. Assim. No caminho certo. É isso. Acho que dentro dos pontos de criar um novo hábito, eu acho que a pessoa tem que valorizar bastante a recompensa, a comemoração de estar conseguindo. Acho que é o que é mais importante para mim. Foi aquilo que a gente falou ontem, né, cara? A aprovação, ela é o resultado de várias pequenas vitórias somadas. Isso, com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu vou falar basicamente o que o Lucas falou, mas eu quero organizar por tópicos. Então vamos lá. Como é que você pode criar um novo hábito, gente? Primeiro, você vai identificar o que você quer mudar, tá? Segundo, você vai se planejar para começar a implementar aquele novo hábito a partir de amanhã, enfim, a partir da segunda-feira, que você achar melhor. Terceiro, gente, elimine as tentações. Rede social, enfim. Se você tiver tentação, vai ser mais difícil implementar o hábito. Fato. Quarto, faça substituições. Então, se você costumava fazer alguma coisa prazerosa ali, 3 da tarde, troca para uma coisa que vai te dar prazer às 3 da tarde e seja mais rápido, né, Lucas?
Se permita ter compensações, tá? Que é mais ou menos a mesma coisa. Utilize como exemplo pessoas que conseguiram implementar os hábitos que você quer impor, tá? Outra coisa, um dado interessante para vocês. Os últimos estudos, eles demonstram que demora de 21 a 66 dias para um hábito estar implementado. Então não adianta você fazer 3, 4 dias e pensar que no quinto dia vai vir automático o que você está fazendo. Isso aí. Né? Demora, né, Lu? Isso aí. É engraçado que eu lembrei de um caso que eu preciso até citar aqui. Gente, vocês não sabem como é comum. Um aluno meu, depois que passa, ele fala assim, parou de estudar, trancou a consultoria, chegou uma mensagem no WhatsApp assim, pô, tu não vai acreditar, eu tô com saudade de estudar. Porque o cara criou aquela rotina, né? Seguiu tanto aquela rotina, né, Lucas? Aí fica um vazio depois quando ele não faz aquilo, né? Cara, eu sempre gostei muito assim de investimento, de mercado e tal. E, cara, acho que quando eu passei, lógico, que eu tirei algumas semanas de férias, né? Ó, muito, isso aí não tem como. Mas depois, cara, acho que eu li, assim, uns 5 livros em um mês, assim. Eu via vídeo, eu aprendi muita coisa, sabe? Era incompreensível pra mim eu acordar e não ter que sentar na frente do computador, assim, entendeu? É difícil. Eu sei como é que é. É por isso que, gente, tem muito aluno que depois que passa, começa a fazer o direito à contabilidade. O cara tem necessidade de colocar uma ocupação de estudo ali, né? Um monte de auditor fiscal vira prático. E aí tem vários exemplos disso. Tem vários, aliás, do prático é clássico também. Uma outra coisa em relação ao criar um novo hábito. Você precisa ter um plano B, né? Se eu não estudei naquele horário, eu vou estar nesse horário aqui. Enfim, é claro que não tem que ser todo dia isso. Isso tem que ser uma exceção e não uma regra. Mas é preciso ter plano B, porque coisas vão dar errado. Vai aparecer coisa para você fazer no seu horário de estudo ou no horário de outra tarefa importante e você vai acabar tendo que pular aquela tarefa ou aquele a fazer, né? E uma coisa legal para quem está querendo criar o hábito agora também é você começar a fazer uma série de coisas ligadas a esse hábito, né? Vou começar a fazer academia, tá? Então já cria uma playlist para você ouvir na academia, compra uma roupa para você levar para academia, vira o teu foco para aquele novo hábito que você quer fazer, que essas atividades paralelas elas vão te ajudar. Isso aí é legal, tem até um pouco a ver com aquilo que eu falei, de tentar combinar o horário de almoço, horário de janta, horário de sono com o estudo, né? Isso, você vai criando alguns hábitos paralelos que te levam ao estudo, né? Então, ter o hábito de limpar a mesa na hora que você termina, porque quando você come, no dia seguinte a mesa vai estar limpa para você começar. Enfim, coisas hábitos paralelos que você vai criando que te permite estudo, né? Eu fazia isso porque eu sou da moda antiga, né? Eu fazia resumo à mão. Então, às vezes eu tinha matéria que eu tinha que fazer, às vezes eu acabava, a mesa estava assim, cheia de borracha, caneta espalhada, de caneta de todas as cores. E aí, cara, antes de eu acabar, eu pegava, guardava as canetas, guardava o resumo, e ficava só a pranchetinha e o computador ali. E no dia seguinte, aquilo estava pronto para começar de novo. Era um hábito que eu tinha que ajudava a começar no dia seguinte, né? Lucas, vamos encerrar, porque a live, o Instagram vai cortar a gente em 1 minuto e 57. Gente, eu conversei com o Lucas Tojeiro aqui, que é consultor aqui na LS desde o ano passado. Acabou de ser aprovado no ICMS Santa Catarina. Quem está querendo um acompanhamento, um cara que acabou de viver o que você vai viver, manda um direct pro Lucas aí, fala com o cara. Se tiver alguma dúvida em relação a essa live, manda um direct para mim, manda um direct pro Lucas. Quem não tá seguindo o Lucas, vai lá seguir o cara no Instagram, que ele vai fazer um monte de live muito maneira por aí. E, meu camarada, eu queria te agradecer demais por esse papo, eu me amarrei, cara. Legal, cara, foi bom demais. Acho que é importante as pessoas saberem que o concurso é um projeto de longo prazo e não... Mais importante de quantas horas você consegue estudar a cada semana é quanto tempo você consegue manter, quanto você consegue, né? Então, se você estuda pouco, mas consegue manter isso por muito tempo, a aprovação chega. Então, a constância. Tenham isso em mente e a hora chega. Isso a aprovação vai vir, não tem jeito. Então, galera, muito obrigado, boa noite para todo mundo aí. Lucas, abraço. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço.